Entender o que é a filosofia, é preciso entender o que é a filosofia para os gregos. Então, a primeira coisa para você aprender filosofia é entender o que os gregos entenderam por filosofia. Então, a primeira coisa a descartar, nesse sentido, é achar que a filosofia é uma disciplina acadêmica, ou apenas um artefato de cultura, onde você adquire uma cultura. Você adquire cultura ao estudar filosofia, mas a filosofia em si, ela é mais do que isso, né? E uma coisa que eu quero deixar para vocês registrar nesse vídeo hoje é que, para os gregos, a filosofia se tornou um novo modo de sabedoria, um novo modo de saber. Então, dentro da Grécia, foi se construindo vários patamares de saberes, né? E a circunstância histórica e, né, a situação, o horizonte histórico dos gregos permitiu surgir a filosofia como um tipo de saber, né? E é interessante que esse saber é um tanto relacionado com a ideia de técnica, né? Então, a filosofia é um modo de saber, ela é uma técnica, ela é um saber fazer, é uma atitude do homem diante da realidade, diante do próprio saber, né? Então, você tem alguns saberes que são construídos nas civilizações, e na Grécia você percebe isso. Por exemplo, o primeiro deles é o saber mitológico, né? Os mitos, eles trazem uma sabedoria de vida, né? Um saber que ensina sobre os deuses e sobre os homens, né? E essa relação entre os deuses e os homens e a relação disso com a vida, né? Então, por exemplo, se você acompanha a página da professora Vanessa sobre a literatura grega, ela vai trazendo bastante coisa dessa sabedoria dos gregos, né? Da mitologia grega, em Homero, né? E nas obras homéricas, por exemplo. Então, é, o saber mitológico mostra um pouco sobre essa totalidade da vida, né? E com isso também nasce o saber religioso, que é a preocupação com as coisas últimas. É uma forma de saber também que aparece na Grécia, que está também em outras civilizações. A religião também, ela traz uma forma de sabedoria para nós. A forma como nós devemos pensar as coisas mais últimas da vida, como a morte, a questão do destino da minha alma, né? E aí depois na Grécia vai surgindo outras formas de saberes, né? Então começa a surgir a ideia do saber sobre a natureza, né? Que são os primeiros filósofos. Depois a sabedoria do ser, que você vê em Heráclito e Parmênides, o problema do ser. E depois em Sócrates, o saber ético, né? A técnica da própria vida, né? Então a filosofia se constitui, de uma certa forma, um tecido sobre todos esses saberes. A filosofia traz essa característica mito-religiosa também, que é o seguinte, que é essa preocupação com o fundamento do existir e com as últimas coisas. E também com as próprias relações humanas, com a retórica, com a política, com o meu próprio existir, as decisões que eu tomo na vida. Então, a filosofia é, acima de tudo, um modo de saber. Então, você entender isso é essencial para você entender o que é a filosofia para os gregos. E é isso que você vai aprender com eles se você estudar a filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, você vê que Platão preocupa com todas essas coisas, né, dentro da obra dele. Em Aristóteles também, esse fundamento e essa busca de compreender a totalidade das coisas da vida, né, como elas se articulam, né? E essa articulação dessa totalidade para os gregos é o que eles vão chamar de logos. O logos é o que articula todas essas coisas. Então, compreender o fundamento disso tudo é compreender o logos. Tá bom? Então, um abraço e tenha um bom dia.